Eu sou Lúcia Nervalho e este é o Eu e Ele. Hoje teremos o depoimento de Flávia Maoli, mais um exemplo de superação. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Maoli. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e eu gostaria de agradecer o convite da Luciana, fico muito honrada pelo chamado. Eu fui diagnosticada em 2011, aos 23 anos, com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer no sistema linfático. Para mim foi uma grande surpresa esse diagnóstico, porque além de eu ser bastante jovem, eu não tenho caso de câncer na família, não tinha caso de câncer na família, fui a primeira a ter. Então eu nem sabia que eu podia estar doente, assim. Eu fui no médico sentindo, eu tinha já alguns sintomas de linfoma, mas eu não fazia ideia de que poderia ser câncer. Eu achava que eu estava com uma infecção, alguma coisa diferente, assim, no corpo. Bem, eu fiz o tratamento, fiz químio, fiz rádio em 2011, fiquei bem, né? Entrei em remissão, tive o apoio da minha família, dos meus amigos, mas eu sentia falta, assim, de trocar experiência com outras pessoas que tivessem passado pelo câncer, principalmente pessoas jovens como eu. Só que na época as redes sociais não eram do jeito que são hoje, né? Com tanta informação, tanta gente fazendo canal e se expondo e a gente não tinha esse apoio todo. Então eu encarei do jeito que dava e ok, fiz meu tratamento e tal, entrei em remissão em 2012. Daí no início de 2013 eu fiz um exame de rotina, né, uma revisão, e ali apareceu que eu tava com linfoma de novo. Para mim isso foi uma grande puxada de tapete, assim, porque eu tinha certeza que eu tava curada, que eu nunca mais ia precisar fazer tratamento, e foi muito difícil, assim, lidar com a recidiva. O linfoma tem grandes chances de cura, então eu me senti meio traída pelos meus médicos, pelas estatísticas, pelo meu corpo. Realmente eu esperava que já fosse uma fase passada na minha vida. Mas infelizmente eu tive que fazer esse segundo tratamento, que além da quimioterapia, ele incluía o transplante de medula óssea, que era um tratamento que me deixava muito apreensiva, porque eu não sabia o que era o transplante, né? Eu só tinha ouvido falar e me parecia um tratamento muito difícil. E nessa época eu tinha me inscrito para fazer o TCC da faculdade, eu sou formada em arquitetura e estava estudando ainda na época. Então eu me inscrevi para o TCC, peguei o exame de rotina com escrito que eu estava em recidiva. Daí fiquei naquela, tá, e agora? Como é que eu vou fazer esse projeto, né, esse TCC, sem saber se eu vou conseguir me formar, se eu vou estar bem para fazer a conclusão do curso. Mas eu resolvi apostar. Eu pensei, bom, eu não tenho como controlar o que está acontecendo, a única coisa que eu posso fazer é tentar fazer. Então eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. E aí eu fui o semestre inteiro fazendo o projeto, intercalando com a quimioterapia. Na mesma época eu resolvi criar um blog, porque eu me dei conta quando as minhas amigas começaram a me dizer: "Nossa, vai perder o cabelo de novo, que triste assim ter que passar por tudo isso de novo". Eu falava para elas: "Gurias, tem muito mais coisa que muda além do cabelo, né? Não é só o cabelo que se altera durante o tratamento do câncer, tem muita coisa física que acontece e muita coisa psicológica também". E aí, então, quando eu comecei a falar que tinha coisas além do cabelo, eu pensei, esse seria um bom nome para um blog, né? Na época se fazia bastante blog, eu resolvi então criar esse blog para dividir um pouco da minha rotina, para mostrar. Eu já tinha aprendido alguns truques ali no primeiro tratamento, então pensei que eu poderia dividir e de repente inspirar alguém com esse trabalho, que não era um trabalho, era um hobby. E aí, então, criei o blog. O lema do blog do Além do Cabelo é Câncer não é escolha, bom humor é. Que foi uma coisa que foi muito importante e guiou o meu tratamento e acho que fez toda a diferença no meu tratamento, que foi entender que eu não tinha escolhido ter câncer e eu não tinha escolhido adoecer, mas eu tinha como escolher como que eu ia passar por esse processo todo, né? E eu resolvi passar com bom humor, e quando eu resolvi, isso realmente foi uma decisão. Eu acordei um dia e me dei conta que ficar triste do jeito que eu não tava mais conseguindo sorrir, eu não tava conseguindo aproveitar minha vida, não ia me levar a nada, eu ia ficar isolada do mundo porque ninguém conseguia lidar comigo desse jeito tão triste. E aí eu me dei conta então que se eu não sabia quanto tempo de vida eu tinha, então eu tinha que começar a viver a vida que eu tinha naquele momento, né? Sem saber o que ia acontecer no futuro, porque a gente nunca sabe, né?
A verdade é essa. E aí, então, quando eu decidi que eu ia tentar lidar com bom humor e comecei a ver as coisas de um jeito mais leve, meu tratamento melhorou muito, assim. Tanto o tratamento quanto os meus relacionamentos com as pessoas ao meu redor. E aí, então, eu fui fazendo o TCC, consegui terminar o TCC, tirei A no TCC, fiquei super feliz de ver o meu projeto aprovado. Consegui colar grau, que era um sonho que eu tinha, e aí muito emocionante poder estar no palco, sabendo, eu tomei 1 mês de antibiótico para poder estar lá, mas sabendo tudo que estava acontecendo, os meus colegas também tinham acompanhado a minha história, então foi uma noite muito emocionante para todo mundo que estava lá comigo. Menos de 1 mês depois da formatura, eu já estava no transplante de medula, já tinha internado no hospital para fazer o transplante. Eu fiz o transplante no dia 8 de outubro de 2013, né? Tô completando 7 anos agora do transplante esse ano. Enfim, fiz o transplante e depois eu precisava ir para casa e ficar ali os primeiros meses pós-transplante. Os médicos pedem para que a gente não saia muito de casa, se resguarde. Mais ou menos o que a gente está vivendo agora na pandemia, mas na época era uma coisa exclusiva assim para quem estava com a imunidade muito baixa como eu estava. Então, como eu não tinha como trabalhar, não podia sair de casa, eu resolvi investir no blog. E aí eu comecei a fazer mais postagens, comecei a criar conteúdo, eu me divertia muito fazendo isso. E aí então um dia eu recebi uma mensagem de um rapaz aqui de Porto Alegre, dizendo que ele e um amigo tinham uma ideia de fazer um projeto, tinham vontade de fazer um projeto social. Perguntaram se eu tinha interesse em participar, em estar junto com eles e tal. E aí então a gente criou o projeto Camaleão. A gente iniciou como uma feira de autoestima, que era um encontro de pacientes para trocar experiências. Com o tempo a gente fez o primeiro evento, aí depois a gente fez mais um evento, depois mais um, e aí foi indo ali, isso foi 2014, 2015, e a gente começou a receber o feedback das pessoas que tinham participado e dos familiares, dizendo o quanto aquela participação tinha sido benéfica para aquela pessoa. E aí a gente viu então que tinha um potencial muito grande nessa intervenção, esse encontro de pacientes. E aí então a gente resolveu em 2016 se tornar uma associação sem fins lucrativos. E a partir disso a gente começou a crescer, a gente resolveu ter um espaço físico, então a gente alugou uma casa aqui em Porto Alegre para poder atender os pacientes. A gente inaugurou a casa em 2018 e teve muita procura crescente por parte dos pacientes, porque a gente atende pessoas com qualquer tipo de câncer, independente de gênero ou condição social, né? Todo mundo é bem-vindo. E agora, durante a pandemia, a gente precisou fechar a Casa Camaleão por segurança, e então a gente migrou os atendimentos para o virtual, o que parecia um desafio no início, porque essa mudança foi brusca para todo mundo, né, por causa da pandemia, acabou se tornando uma grande oportunidade para a gente, porque nesse momento a gente já consegue atender pessoas de outros estados. Então, quem está nos assistindo, que é de São Paulo, do Rio, enfim, de qualquer estado, qualquer cidade do Brasil, pode entrar em contato com o Projeto Camaleão, vai ser muito bem-vindo e vai poder participar das atividades que a gente oferece gratuitamente. E é um trabalho que me deixa muito feliz, assim, eu fico emocionada de falar sobre ele, porque a gente vê a diferença que faz na vida das pessoas essa troca, né? Essa conexão com outros pacientes, saber que não está sozinho, receber um cuidado especial nesse momento que a gente sabe que pode ser muito difícil para as pessoas. Então eu deixo aqui o convite para vocês conhecerem o Projeto Camaleão e também o meu contato caso queiram conversar comigo. Eu gosto muito de falar, como vocês devem ter notado, e gosto muito de contar minha história e compartilhar, porque isso me fez muita falta quando eu estava em tratamento. Então, por isso também que eu parabenizo a Luciana mais uma vez pela iniciativa, porque é muito importante a gente poder saber que a gente não tá sozinho nessa. Tá bem? Eu vou deixar aqui meu beijo então pra vocês e até mais. Tchau!